Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais uma nova live. A gente vai começando aqui dando aquela boa noite pra galera, né? Eu me chamo Sudelão de Castro, sou aqui de Maraguape e a gente tem muito o que falar sobre algo que eu notei, principalmente à noite quando cheguei do trabalho e fiquei curioso sobre esta greve dos caminhoneiros. Afinal de contas, vai acontecer e o porquê que o governo está tão preocupado? Sabemos muito bem que em 2018 os caminhoneiros foram responsáveis por parar o Brasil e tivemos prejuízo forte. E antes de eu falar sobre a greve dos caminhoneiros, eu quero pontuar uma coisa, porque o UOL ele mostrou 10 momentos em que o Bolsonaro atacou a imprensa, né? E a imprensa que ela foi decisiva para a campanha de Jair Messias Bolsonaro à presidência, essa mesma imprensa que hoje é atacada e chamada de mentirosa e descredibilizada por Bolsonaro e seus apoiadores, eu quero dizer simplesmente é que o que eles estão, né, sofrendo é tudo aquilo que eles plantaram, é tudo aquilo que eles realmente fizeram. De 2016, na verdade, vamos um pouquinho mais longe, né? Um pouquinho mais atrás. De 2013, quando aquelas manifestações sem sentido por causa de alguns centavos na passagem de São Paulo, e aí partindo de 2014, 15 até chegar a 2016, a imprensa foi responsável por tentar destruir a imagem do governo Lula e Dilma, né, principalmente dando muita ênfase ao impeachment. Depois que passou o impeachment, a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato estava constantemente no Jornal Nacional, no Fantástico, era aquele Lula batendo e tal, etc. e tal. E eles também ajudaram a eleição de Bolsonaro. Aí o que acontece? Eles achando que cairiam nos braços de Bolsonaro, né, o governo que mais ataca, eles são atacados diariamente. Então eu só tenho uma coisa a dizer, mesmo com todas, né, as movimentações de grupos, né, de imprensa querendo proteger uns aos outros, pedindo defesa dos brasileiros, olha, vocês estão simplesmente colhendo o que plantaram. Agora aguente Bolsonaro. Então eu não tenho pena da imprensa, porque vocês destruíram realmente aquela harmonia, aquele equilíbrio que o país estava tendo, e agora vocês têm um louco psicopata atacando vocês. É a realidade, né? A imprensa agora está colhendo o que plantou, e isso eu vou falar até eles aprenderem. Voltando para a greve dos caminhoneiros, que também foi muito televisionado, comentado pela própria imprensa, que ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição, porque os caminhoneiros tinham Bolsonaro como líder e uma mudança. Estamos em 2021 e existe uma possibilidade que essa greve possa de fato acontecer. E se ela acontecer, vai travar o país. E travando o país, o presidente vai ter um problema. Eu já disse que eu não dou credibilidade a caminhoneiro. São todos frouxos. Não vai ter coragem e peito suficiente de fazer uma greve. Tá sem apoio do governo, tá apoio da imprensa, tá sem apoio da população, sem apoio do empresariado. Ou vocês acham que caminhoneiro no Brasil todos são autônomos? Não, meu irmão. Pergunte quantas transportadoras tem neste país. E aquilo forçado em 2018 foi algo para fazer com que o Michel Temer cedesse pressões. Não adiantou de nada. O combustível ainda é cotado em dólar. Eu já fiz várias lives e volto a falar. Eu não dou credibilidade a caminhoneiro nessa tal greve. Não vai ter peito para fazer. Ah, e o pessoal lá do Sindicato dos Petroleiros estão contigo? Cara, vocês nem caia nessa onda não. Porque você vê o que o Dedeco, o Chorão e outros líderes caminhoneiros estão aí desesperados, sem apoio, sem porra nenhuma. O Chorão disse, uma reportagem em todas as palavras, é o pior governo de todos os tempos. Bem feito, Chorão. Bem feito. Não vai ter greve não, porque não tem moral, não tem força. Entendeu? Porque não tem o empresariado por trás. Mas mesmo assim, é algo que me chama a atenção. E se acontecesse, podia caixão e vela preta para Bolsonaro. Era impeachment certo. Porque travava o país. Vocês acham que o quê? A sociedade tá pé da vida com o cara, mano. Tô nem aí. Pouco estou interessado no que ele está fazendo com o dinheiro, que se colocaram ele está rasgando 1 bilhão e 800 milhões para fazer compra, para dar leite condensado para soldados se exercitar.
problema é dele. O problema é de vocês que votaram nele. Até o Alexandre Garcia diz, o governo tem que explicar esse gasto. Alexandre Garcia, você é um desorientado. Tu defende ou é contra esse governo? Olha, a ameaça de greve de caminhoneiros não é problema da Petrobras, diz o CAO. E não é mesmo não. Cara, o que vocês vão fazer? Nós já estamos travados. É só mais um travamento. Naquele ano não, vocês prejudicaram. Vocês prejudicaram transporte, fornecimento. Ganharam o quê? Estão 2 anos se humilhando esse governo. Vocês não ganharam nada. Não baixou o combustível. Tá com a tabela de frete ainda todo enrolada. Entendeu? Foi beneficiado privadas até construções de via férrea. Entendeu? Não adianta. Já foi. Os caminhoneiros... Eu vou dizer assim, Cidadão, os caminhoneiros é de esquerda, de direita? Não, foram enganados. Estão passando fome. Quando a empresa quebra, o frete também, acaba. Aí o CAOzinho aqui, né? Vamos lá. Que eu gosto de falar sobre os caminhoneiros. Dentro das minhas lives e vídeos, eu falo de caminhoneiro. Eu já fui até... criticado lá no YouTube, que eu tenho um canal, por caminhoneiros. Tem um videozinho meu que teve uns alcances bem bacana. O que não faltou foi babaca lá defendendo caminhoneiro e caminhoneiro falando, tá aí, cara, eu não boto mais fé em vocês, porque vocês só fizeram a greve de 2018 porque existia um empresariado por trás. E sem o próprio empresariado vocês não vão fazer. Vai ter meia dúzia de caminhõezinho na rua. Olha, nós vamos trazer aqui uma reportagem aqui da UOL Economia, e ela traz assim: ameaça de greve dos caminhoneiros que busca pressionar pela redução de preço do diesel, que não vai acontecer porque é cotado em dólar. Esses caras não lê não, pelo amor de Deus. O governo tá pouco interessado, Paulo Guedes tá se lixando para vocês. Não é problema da Petrobras, que segue praticando preços da paridade internacional, afirmou nesta quinta-feira o presidente da petroleira estatal, Roberto Castelo Branco. Vocês foram enganados? Vocês achavam que o mito chegando lá, o mito vai baixar o combustível, nós vamos comprar diesel a 1,50, a gasolina vai para R$1, o dólar vai para 50 centavos, o salário vai para 5 mil. Pai, os caminhoneiros acreditam em Saci Pererê, né? Caipora, Nárnia, né? Os contos de Nárnia. Os caminhoneiros acreditam em tudo. Só podia ser, cara. Como é que vocês acreditaram nisso? Uma das maiores estatais de petróleo do mundo é a Petrobras. E é por quê? Porque ela teve prejuízo, mas se ergueu. Como? Eu também acho errado. O combustível que a gente paga é caro. Mas é a paridade internacional, é cotado em dólar. Poderia estar bem barato o combustível? Sim, poderia. Até porque o petróleo a nível mundial baixou. Baixou tanto que chegou a ir até menos de $30 o barril. Cidadão, mas por que isso não refletiu nos preços? Porque o dólar nunca baixou. E ele é muito sensível às variações de mercados, da estabilidade de países, a União Europeia, Estados Unidos da Ásia. E aí, a nossa moeda, que já vem aí, né, com mais de 4 anos, tendo essa desvalorização, na verdade, acho que foi um pouquinho mais, com 7 anos. Essa desvalorização faz o dólar ser forte diante do real, impossibilitando não só os combustíveis, como outros produtos no Brasil possam baixar de fato. Então o CAO disse que está nem aí para vocês e não é problema. O movimento para uma greve a partir da segunda-feira ganhou nesta semana a adesão, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, a famosa CNTTL, uma das principais entidades da categoria. Eu já falei que eu não estou botando fé nessa greve dos caminhoneiros. E que se acontecer, me mostre que eu esteja errado. Seja aqueles peitudos que vocês foram em 2018. Vocês foram peitudão. O que vocês ganharam de 2018 para cá? 3 anos.
Tem caminhoneiro aí bem? Tá rico? Aí o governo está preocupado. O governo ele gosta de jogar, pessoal. Vamos lá como é que funciona. O governo está tentando descredibilizar a greve. É uma jogada inteligente. Eu não estou com medo da greve, não vai dar nada. O próprio Bolsonaro falou, não está nem aí. Então, por quê? Porque ele antes que era visto como herói desses caminhoneiros, agora ele descredibiliza essa categoria, principalmente da sua greve, que é para não dar margem. Até porque os apoiadores de Bolsonaro não vão apoiar os caminhoneiros, porque os apoiadores de Bolsonaro fizer isso, está fuzilando com força o governo. Uma paralisação, pessoal, dos caminhoneiros travando o país entre 2 e 3 dias é o suficiente para o Bolsonaro rodar, porque entraríamos num caos, e estamos em um caos realmente. Não pense que o Brasil está a mil maravilhas, que não está. Ele falou essa frase ano passado e agora está morto e arrependido. Não, mas não se arrependido não, porque ele não se arrepende das besteiras dele. Mas estamos aí numa situação econômica frustrada, uma pandemia descontrolada, com direito a municípios e estados colapsando, uma greve dos caminhoneiros impactando diretamente da economia, no qual temos um tombo gigantesco. O teto estourou para mais de 700 bilhões, não anda muito bem não, viu? As coisas não andam tão bem que Manaus, o governador lá, ele já vai dar auxílio emergencial de R$600. Ah, isso dela não é o governo federal. Não, o Brasil tem dinheiro se souber administrar. Então Manaus está numa situação onde o próprio prefeito da cidade está no processo de investigação e já pediram a prisão dele. O Pazuello, eu acredito, também vai parar na papuda. E se levar o Bolsonaro junto, melhor ainda. E aí a gente também fala, porque eu falo para vocês porque foram mais ou menos umas 10 reportagens falando sobre essa greve dos caminhoneiros. E eu peguei as mais principais. A coluna da Carla Araújo, também que é da UOL, ela fala que a Confederação Nacional dos Transportes se diz contra a greve dos caminhoneiros. Há o jogo de interesse aí partindo da categoria. Uns são favores, né? Uns são favores a que haja greve e outros não são tão a favor de que haja esta guerra. Esta greve, Guerra não. Guerra nós estamos com vírus. Então nós falamos de uma entidade dos caminhoneiros que estava apoiando a greve. Já uma outra, que é a CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, não está nem aí interessada nesta greve. Talvez aqui se alinha mais próximo ao Bolsonaro. Então divulgou uma nota nesta quinta-feira para afirmar que é contra a greve dos caminhoneiros, convocada para a próxima segunda-feira, dia 1º, assinada pelo presidente da entidade, Vander Costa. Diz que não apoia nenhum tipo de paralisação dos caminhoneiros e reafirma o compromisso do setor transportador com a sociedade. Pessoal, um governo que diz que ia acabar com a mamata e não acabou, você vê pelo 20% de aumento da cesta básica para comprar leite condensado e chiclete, você acha que esses sindicatos ligados ao empresariado vai estar a favor de caminhoneiros autônomos? Não vai estar, meu irmão. Não vai estar. A entidade diz ainda que, caso haja paralisação de alguns membros da categoria, seria possível minimizar os danos para a população desde que o movimento seja pacífico. Se houver algum movimento dessa natureza, as transportadoras garantem o abastecimento do país desde que seja garantida a segurança nas rodovias, diz a nota. Eu quero chamar a atenção de vocês. Olha uma diferença muito grande. Eu falei que a greve dos caminhoneiros de 2018, eu falo sempre isso desde 2018. Aquela greve, aquela maldita greve, ela teve participação maciça do empresariado de transportes no nosso país. As grandes transportadoras estiveram. Aí você vê uma categoria de caminhoneiros autônomos querendo uma greve. Olha que uma outra categoria ligada ao empresariado fala. Se houver algum movimento desta natureza, as transportadoras do país, garantem o abastecimento, desde que seja garantido a segurança das rodovias, diz a nota. Então, o presidente da CNT ele já sinaliza que o setor de transportes privados, as transportadoras, elas não irão paralisar e garantirá o abastecimento, desde que as vias estejam com segurança.
E os caminhoneiros autônomos, Derlan? Eu tenho um conselho muito massa. Faz aí uma arminha aí e grita mito. Pode fazer isso. Grita mito. Vai lá na boleia. Vai lá em cima do caminhão. Faz a arminha lá. Mito! É por isso que eu não acredito que no dia 1º vai ter greve. Foram enganados. A gente fala. É engraçado que ainda aparece alguns dizendo: ah, chora, esquerdista e tal. Cara, seguinte, pra mim quem apoia Bolsonaro é uma pessoa que não tem informação, não tem conhecimento, ou finge que tem. Aí fica uma coisa muito complicada. Porque nesse exato momento, quem é motorista autônomo, caminhoneiro, não consegue realmente ganhar dinheiro com transporte. Porque o diesel é o que leva o lucro dele. Fora os pedágios. E num ano de pandemia, dificilmente sobra frete. O Brasil passou por muito tempo sem querer investir em transportes alternativos. E olha porque nós temos condições de ter transporte férreo, fluvial, né? E pluvial. Aéreo também. Mas criaram rodovias para caminhões rodar e as transportadoras se aproveitaram disso e as fábricas de caminhão estão nem ligando que até a frota de caminhão já saiu daqui. Tá saindo, né? Ou seja, fabricar caminhão e ser caminhoneiro não está dando lucro no país. Aí, de novo, na coluna do Chico Alves, que eu falei que os apoiadores de Bolsonaro estão descredibilizando essa categoria, no qual chamaram e fizeram postagem que eram heróis nacionais. Pelo amor de Deus. Esses caminhoneiros caíram nesse chaveco? Como é que trabalhadores acham que fazem parte dessa casta privilegiada de empresários e políticos? Militantes bolsonaristas tentam mudar foco da greve de caminhoneiros. É a coluna de Chico Alves falando isso. Tenta mudar o foco. Por quê? Para não dar credibilidade. Antes vistos como heróis, agora são os vilões. Nada melhor do que um dia após o outro, não é não? Oh, rapaz. Eu começo a sentir uma leve pena. Diante da possibilidade cada vez maior de que os caminhoneiros iniciem uma greve nacional na segunda-feira, 1º de fevereiro, grupos bolsonaristas se mobilizam para tirar o presidente da República do centro das críticas. A convocação de uma paralisação tem o objetivo de cobrar do governo federal o cumprimento das promessas feitas à categoria como redução do preço do diesel. O Bolsonaro vai inventar uma desculpa, que ele sempre inventa uma mentira. Apesar disso, nos grupos de WhatsApp dos caminhoneiros que se mobilizam para a greve começaram a seguir textos que apontam outros culpados pela situação da categoria. Poupando Bolsonaro. Isso é o grupo bolsonaristas fazendo com que o presidente não ganhe culpa. A mensagem que crítica do governador de São Paulo, João Dória, e os ministros do Supremo Tribunal Federal e o juiz geral. Esses grupos bolsonaristas estão tentando tirar o foco da greve dos caminhoneiros, na qual no centro do olho desse furacão é Bolsonaro, porque não cumpriu nada que prometeu essa categoria. Eu já disse que eu não acredito nessa greve, mesmo torcendo que ela aconteça. Até porque não existe aí o apoio do empresariado, dono de transportadoras, e a quantidade de autônomos não é o suficiente para uma paralisação, mesmo que haja. Não há um interesse nas grandes transportadoras parar como houve em 2018. Talvez seja uma paralisação pequena. Olha, esses textos também podem reforçar a política e constitucional uma lei contra enriquecimento ilícito de políticos e trata de outros temas que estão fora da pauta dos caminhoneiros. A gente vê que também nessa parte da reportagem fala assim: querem tentar colar a imagem dos caminhoneiros contra o presidente.
Mas a população e os próprios caminhoneiros mostram que é o principal vilão da história, escreveu a deputada, referindo-se a João Dória. Será que quem foi essa maluca dessa deputada, hein? Quase todos os itens da pauta da categoria, no entanto, são de competência do governo federal e não de qualquer governador. O cumprimento da lei que estabelece o piso mínimo para motoristas em isenção do PIS/COFINS nos derivados de petróleo, gratuidade dos pedágios para os caminhoneiros, a aposentadoria especial, entre os outros temas, estão no campo da ação de Bolsonaro. Vocês estão entender? Esses grupos bolsonaristas, apareceu até um aqui na minha live aqui, comentou umas besteirinhas. Eu adoro quando aparece um bolsomimo aqui. Eu dou aula de graça. Eu não tenho nenhum problema não, entendeu? Eu gosto de ensinar para quem precisa. Os grupos bolsonaristas estão tentando colocar a culpa dos problemas dos caminhoneiros no colo do João Dória. E sabemos muito bem que essas demandas que atendem a categoria dos caminhoneiros é de ossada do governo federal. Pelo amor de Deus, quando é que esses caras vão deixar de ser burros? Porque é importante a gente falar que os bolsominions pensam pouco. João Dória, você acaba de ser responsável pela vida infeliz do caminhoneiro. Pronto, você, João Dória, está sendo infeliz, sendo responsável pela infelicidade dos caminhoneiros. Competências do governo federal para ajudar a categoria, o grupo bolsonarista está jogando a culpa em você e está dizendo que os caminhoneiros e a população não são contra Bolsonaro, são aliados. O verdadeiro culpado é João Dória, assim, aqui a coluna do Chico Alves traz. Esses caras não param de inventar besteira, mano. É uma mentira atrás da outra, pelo amor de Deus. Que negócio de... olha as demandas do governo federal para a categoria. Piso mínimo da categoria, isenção de PIS/COFINS nos derivados de petróleo, gratuidade nos pedágios para caminhoneiros e aposentadoria especial e outros temas. Cara, o governador de São Paulo, eu nem gosto daquele filho da mãe, mas vamos dar de César o que é de César. Essas demandas que atendem os caminhoneiros é de ossada do governo federal, o mesmo governo federal do Bolsonaro que vocês apoiaram, que enganaram vocês. Aí estes grupinhos bolsonaristas estão tentando dizer, não, o culpado é João Dória. Os caminhoneiros não são contra Bolsonaro. Não é o vilão. Os caminhoneiros estão com o Bolsonaro. Pô, caminhoneiro autônomo tá puto com o Bolsonaro. Agora, o caminhoneiro que trabalha em transportadora não pode se manifestar, porque o patrão, dono dos caminhões da transportadora, não tá querendo greve. Porque tá se dando de bem. Não é 2018 que eles mandaram os caminhoneiros para as ruas pararem, os donos de transportadores nesse país, meu povo. Os caminhoneiros desse país não é formado por autônomos, não. Vocês não vê, não? As carretas lá e um logotipo na carreta toda, transportadora das tantas tem indo lavar alguma coisa? Desde 2018 que eu faço vídeo lá e falando dos caminhoneiros, mas que não era caminhoneiro, era transportadora para sacudir o governo Michel Temer. E aí de quebra pegaram o Bolsonaro, pô, tá um mito, vamos lá para mudar a vida. O cara chegou em 2019 até 2021, não fez nada para a categoria. Tá meia dúzia de caminhoneiros autônomos tentando fazer uma greve. E aí um grupo dizendo que não quer, que é o grupo ligado ao setor privado das transportadoras, e uma turma bolsonarista dizendo, olha, os caminhoneiros estão com o Bolsonaro. Tem caminhoneiro passando dificuldade. Tá caro. Diesel, pedágio, isenção, aposentadoria. Será que os caras conseguiram ganhar pelo menos um auxílio emergencial? Aí, olha, muito complicado a reação deles. Eu sei que tá tendo as mensagens e o pau tá comendo solto nos WhatsApps, né? A gente sabe muito bem, olha, que tem gente insatisfeita com esse governo, mas estão tentando pintar o governo como se fosse mil maravilhas. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, vulgo Chorão, muito conhecido, quem não lembra desse babaca? Expressou ontem a coluna a preocupação com a ação de pessoas que tentam politizar o movimento. Ah, rapaz, eu adoro isso, meu irmão.
Em 2018 vocês politizaram a greve dos caminhoneiros que favoreceram o Bolsonaro. Agora você está dizendo que está com preocupação para não politizar. Já vem politizado. Ele admitiu que então o candidato Jair Bolsonaro fez em 2018 para obter o apoio da categoria. Rapaz, eu me lembro que muita gente foi na onda desses caminhoneiros. Tem aquele cara que briga pelo auxílio emergencial, né? O nome dele, Stefan? André Janones. Eu sei que ele tá tendo umas boas intenções lutando pelo auxílio emergencial, mas puxa aí nas redes sociais, o que não falta é vídeo dele incentivando, apoiando os caminhoneiros na greve. O que rendeu a ele? Um mandato de deputado federal. O cara fez errado? Não. Ele achou a brecha e foi lá e comprou a briga. Ele tá fazendo errado com o auxílio emergencial? Não. Por quê? O político precisa ter visibilidade e notoriedade. Quem não é visto não é lembrado. Não vou dizer que foi só o Bolsonaro que usou os caminhoneiros para ganhar holofotes. Teve muito deputadinho aí, estadual e federal, que foram na carona. E vocês, caminhoneiros, foram usados. Vocês foram usados. Aí o Chorão disse, não quero que seja politizado. Já foi politizado. Vocês foram só um degrau para essa, né, desgraça chegar ao governo e nós temos um desgoverno grande. O Chorão, eu acho que ele não foi beneficiado na mamata não, né? Não sei. Ou então teve o peso da consciência. Chega uma hora que a gente tem que realmente apoiar o certo e criticar o errado. Existe uma parcela muito cega que até preocupa a gente. A gente tá vendo aí a popularidade do presidente cair, as ações erradas, o Ministério Público tentando investigar Pazuello e Bolsonaro, Augusto Aras tentando blindar, em falar em blindar, né? Falar em justiça. Vocês não estão sentindo falta aí de um programa de combate da violência no Brasil? Porque desde que quando, né, o danado Sérgio Moro saiu, que a pauta segurança deste governo não é nem mencionada, porque mesmo com os erros que está havendo no Ministério da Saúde, as outras partes poderiam estar fluindo, né? Não. Estranho, né? Muito estranho. Só para vocês terem ideia, a criminalidade no país cresceu. Tem Bolsonaro me ouvindo aí? Tem? Beleza. A criminalidade cresceu no país. O número de feminicídio triplicou. Cara, o cara não ia resolver o problema da segurança do país? A economia. Não tinha o posto Ipiranga, Paulo Guedes? Eu já falei inúmeras vezes. O cara é o pior ministro da economia que eu já vi, cara. Quando eu falava aqui que em nenhum livro na universidade, na faculdade eu estava, não tinha um artigo de Paulo Guedes, já suspeitava que o cara não era grande coisa. E aí o Pazuello, que governo maluco, né? Que governo perturbado. Aí os caminhoneiros aí revoltados vão fazer uma greve. Aí se depara que agora estão sentindo a pressão do patrão. As grandes transportadoras dizem, não faz greve não. Até a própria CNT disse, não se preocupe, nós não estamos nessa greve. E as transportadoras, o legal é que usa o plural. As transportadoras estão preparadas para atender a demanda, né, de transporte, desde que haja segurança nas vias, que é para não queimar caminhão, né? Tacar fogo. Para que possa ser escoada a produção de qualquer coisa, já que a gente tem aí a soja e o milho já indo para os portos. E os autônomos? Não, pessoal, vocês são muito inocentes. 2019 o cara levou vocês no bico. 2020 levou vocês no bico. E 2021 tá fazendo de conta que vocês não existem. Eu já disse, cara, eu vou pagar para ver. Eu já disse que não acredito na tal greve dos caminhoneiros agora no dia 1º de fevereiro. Mas se acontecer, vai que aconteça. Se acontecer, sabe o que quer dizer isso? Impeachment. Tá faltando só um grauzinho. Tantinho assim, desse tamanho. Num embalozinho para o processo de impeachment do Bolsonaro vir. E quem pode realmente sacudir, que além de Manaus, que já poderia ter dado o processo de impeachment e prisão a Pazuello,
A greve dos caminhoneiros travando a economia, pronto, era caixão e vala preta. Porque nós já entramos no ano de 2021 com um tombo aí de 4,88 no PIB. Furamos com gosto de gás o teto para mais de 700 bilhões. O que a gente precisava economizar em 10 anos, que era 1 trilhão e 200 bilhões, nós praticamente consumimos a tal economia de 10 anos em um ano só, que foi o ano passado. Aí, se a greve acontecer, eu não vou dizer que a gente vai passar por dificuldade, porque afinal de contas nós estamos em isolamento mesmo. E as coisas estão com dificuldade de vir, e aumento de preço, que é tudo que você possa imaginar. Mas diferente daquela que a greve se prorrogou por semana, até o Brasil sacudir de fato na sua economia, né? O Brasil, que já está na UTI bem fragilizado, 3 dias ninguém aguenta a pressão. Olhe lá, talvez 2 dias. Eu vou esperar para o dia 1º para ver se esse negócio vai acontecer de fato, né? Mas o que me chamou mais atenção, pode fazer essa live aqui e divulgar para vocês, é o desespero do governo e a tentativa de fingir que vocês não existem, que a greve é furada. Antes vocês visto, rapaz, eu me lembro, cara, de 2018, quantos postzinhos colocando vocês como heróis caminhoneiros. A nação brasileira amando vocês, na bandeira do Brasil, a imagem de um caminhão lá no fundo. Foi só o que deu. Eu não fui a favor daquela greve, não. Foi uma idiotice, uma besteira. Já existia um movimento bolsonarista querendo pegar carona e a gente não se atentou para isso, não olhou. Aí o que aconteceu? Esse mesmo grupinho que estava lá infiltrado, inflamando caminhoneiros, é o mesmo grupinho que agora está dizendo que não existe, não querem, são os doidinhos. Como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. Rapaz, é o seguinte, preste mais atenção, viu? Eu dou um conselho de amigo para vocês caminhoneiros. Quando vocês acharem que vocês estão aí com essa moral toda, porque um político veio falar com vocês, porque um empresário veio dizer que apoia vocês, tenta saber qual é o interesse que tem por trás deles, né? Do outro lado. O que motiva eles? Qual o interesse? Vocês foram usados. Tá aí desde metade do ano de 2019, né? Segundo semestre de 2019, que eu vejo você se mobilizar. Vai ter greve, não vai ter greve? Cadê o pedágio? Cadê a redução do diesel? Cadê aquilo outro? Cara, e vocês, sendo levados no bico. 19, 20, 21. Eu acho que quem realmente atendeu mais as necessidades desses caminhoneiros foi o Michel Temer, com toda a ruindade, o vampirão. Vocês foram enganados por Bolsonaro. Bem-vindos ao Brasil real. Agora, é aquela coisa que eu falei. Se vocês querem realmente fazer este papel de paralisação para mostrar ao presidente que ele é ruim, mesmo como o Chorão falou que era péssimo, cara, eu dou um conselho. Vai lá, faz arminha e grita mito. Porque se hoje estamos passando por tudo que estamos passando, é graças a vocês que colocaram essa desgraça, ajudaram a elegê-lo. Então, bem-vindos aqui a este Titanic, que está todo mundo no mesmo barco, afundando, enquanto uns ficam ouvindo os caras tocando lá, né? Violino, comendo caviar, tomando champanhe e a gente afundando. Porque assim, foi colocado o Brasil, a questão do combate ao coronavírus, em 98 países. Eu acho que foi até um relatório feito pela Pfizer, né? Uma pesquisa. Nós somos o último. Olha aí que coisa linda, nós somos o último. A gente não consegue combater um vírus. Nós somos o último, o pior dos piores. E se estamos em guerra e temos orçamento de guerra, e se estamos precisando nos defender, a gente acabou descobrindo que as nossas forças armadas não é tão bem preparada para a guerra, porque não consegue combater um vírusinho, cara. Imagine um país invadindo o Brasil. Eu fico me perguntando. Tá precisando uma reformulação as forças armadas, né?
Mas isso aí é pauta para uma outra live, né? A gente vai encerrar por aqui sobre essa visão que eu queria falar sobre os caminhoneiros. Volto a dizer, eu estou duvidando dessa greve no dia 1º de fevereiro, mas se acontecer, que ela venha para poder somar com as insatisfações e manifestações que temos contra Bolsonaro. O negócio está ficando chato. Já deu o que tinha de dar. Fiquei impressionado quando Alexandre Garcia perguntou: o governo tem que explicar o gasto de 20%. 1 bilhão e 800 milhões é muito dinheirinho, cara. O auxílio emergencial cortado, quantas famílias passando dificuldade? E dá para ajudar. Manaus vai dar o auxílio emergencial de R$600, porque o Manaus se meteu na boca quente, está num rabo de foguete. Vai ficar lá sendo investigado pelos órgãos do Ministério Público o governador, o secretário, o prefeito, o ex-prefeito, vai uma galera presa. E a perspectiva é que no meio deles o Pazuello também vai nessa canoa, junto com o Bolsonaro. Mas enquanto existir Augusto Aras, o engavetador geral da República, acho difícil essas coisas andarem. Para que Bolsonaro possa ter, de fato, um impeachment, que precisa ter uma pressãozinha nas ruas, para que aqueles deputados abençoados possam rodar o impeachment, que eu acho meio difícil, porque o Bolsonaro agora partiu para o desespero, está gritando: vote no Arthur Lira! Pelo amor de Deus, um deputado federal que está exercendo a função de deputado com liminar, cara conhecido aí pelos esquemas de corrupção. A que ponto esse governo chegou? Sabe o que vai acontecer quando o Arthur Lira ganhar a presidência? Que colocar todo o centrão, né, direcionado por Bolsonaro, com as trincheironas lá, né, aquelas armas todinhas em frente dele, vai pedir que o Bolsonaro tire os militares no 2º e no 3º escalão e comece, né, a repartir os cargos, repartir desses cargos para um e para outro. Aí não é nada de nova política, é a boa velha política aplicada de Brasília. 2022 vamos tentar votar em pessoas mais limpas para a Câmara, porque a gente viu que aquela balela de 2018, da nova política mudança, foi só para enganar os bichos, como os caminhoneiros que foram enganados. Brasília, principalmente Câmara e Senado, continua o mesmo. O Bolsonaro do Centrão sabe como é que faz para segurar o impeachment, é dando na boquinha dele, segurando lá, repartindo cargos, dando dinheirinho para as emendas. E vocês ainda acreditaram que o cara ia fazer diferente. Eu nunca me enganei dele. Bom, pessoal, no mais eu me despeço por aqui. Vamos aguardar esta greve. Se sai ou não sai. Se sair, estamos aqui. Se não sair, apenas confirmamos aquilo que já havíamos sempre falado aqui. Se o empresário não quer, então não vai ter greve. Valeu.